Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Instituto Agere. A aula de hoje é para você, aluno de graduação, que precisa aprender como interpretar uma revisão com meta-análise. Primeiro, a gente precisa entender o que é a meta-análise. A meta-análise é uma estatística, é uma técnica estatística que a gente utiliza nas revisões sistemáticas e que tem como objetivo fazer o quê? Combinar os resultados de vários estudos independentes que trabalham com a mesma questão de pesquisa, para resolver aí um problema. Bom, esses artigos, eles têm que ter algumas características. Eles precisam ser artigos primários, ou seja, estudos primários. A gente não pode colocar artigos de revisão, dentro de uma revisão sistemática com meta-análise. Eles têm que responder a uma mesma pergunta clínica, eles têm que ter o mesmo delineamento e eles têm que fornecer dados numéricos que serão passíveis, dessa análise estatística. Bom, quando a gente pensa em artigos de revisão sistemática, a gente tem que pensar no nosso acrônimo PICO. O que seria o acrônimo PICO? O P representa o paciente, ou o problema que vai ser investigado naquele estudo. Pode ser um único paciente, pode ser um grupo de pacientes, ou pode ser uma condição, particular ou um problema de saúde. O que seria o I? O I é a nossa intervenção, ou seja, poderia ser diferentes tipos de curativo utilizados no tratamento de uma ferida, tipos diferentes de vacina, medidas da mensuração da pressão arterial. O C é a nossa comparação ou nosso controle. Qual que é a intervenção padrão? Qual que é a intervenção mais utilizada dentro daquele estudo para responder aquela pergunta clínica? E o O é o nosso desfecho ou outcomes, que é o resultado esperado quando a gente tem aquela intervenção. Bom, o que acontece? Normalmente, os estudos de revisão sistemática com meta-análise, eles trazem o resultado na forma de um forest plot, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver como que a gente analisa esse forest plot e como que ele vai nos auxiliar a responder a nossa questão clínica. Bom, eu vou dar um exemplo típico, corriqueiro, que pode acontecer, por exemplo, num atendimento numa clínica de veterinária, tá? Suponha que um tutor, ele chega na clínica e ele precisa resolver um problema, tá? O seu gato, ele está tendo um comportamento, de urinar em vários locais da casa. E ele precisa solucionar esse problema dele, ok? A gente sabe que os felinos, eles têm esse comportamento natural, de eliminar urina em vários locais para demarcar o seu território, tá? Só que para esse tutor isso está sendo um pouco inconveniente. E ele vai até o consultório, de um médico veterinário para tentar resolver essa situação. O médico veterinário, então, ele vai instruir esse tutor baseado em quê? Baseado numa evidência científica, de preferência num artigo de revisão sistemática que tenha uma meta-análise. Bom, vamos dar exemplo de um artigo, desse tipo. Então, a gente tem aqui esse artigo, cujo título é Uma meta-análise de estudos sobre tratamentos para o comportamento de marcação urinária em gatos. Bom, qual que seria o P, desse trabalho? O P seria felinos com comportamento de marcação urinária dentro da casa desse tutor. A intervenção seria a realização de tratamentos para diminuir, ou para cessar a marcação urinária desse gato dentro da casa do tutor. A nossa comparação seria o uso de um placebo e, ou a ausência do tratamento, tá? Comparado, com o uso
de um produto que vá repelir ou que vá diminuir esse comportamento. E o O, né, que seria o nosso outcome, seria o quê? A cessação dessa marcação urinária, para o gato, né, parar de fazer esse comportamento pela casa toda, ou a redução desse comportamento em pelo menos 90%. Bom, nessa tabela aqui, a gente tem o resultado, né, dos estudos que foram incluídos nessa revisão depois da realização de todo o passo metodológico que normalmente a gente utiliza num artigo de revisão. Então, nós temos aqui os estudos e nós temos aqui o tipo de intervenção, ou seja, quais os produtos que foram utilizados nesses trabalhos para resolver o problema, né, dessa marcação aí de território dentro da casa do tutor. E aqui, tá, a gente tem o Forest Plot, que mostra o resultado da meta-análise considerando todos esses trabalhos. Então, a gente tem a relação de trabalhos e do lado, né, direito, a gente tem o resultado em relação à análise de cada trabalho e o resultado global. Como que a gente interpreta, então, esse Forest Plot? Tá? Para cada trabalho, a gente tem um losango que está posicionado numa região. Essa linha vertical indica a ausência, tá, de um resultado, de uma intervenção, seja a favor do placebo ou seja a favor da intervenção. Ou seja, tá, o que tiver antes dessa linha vertical seria um resultado a favor do placebo. E o que está após essa linha vertical seria um resultado a favor da intervenção, ou seja, a favor, né, do uso do produto para cessar ou diminuir esse comportamento. Então, para cada trabalho em separado, a gente vai ter o resultado, né, desse estudo. O que acontece? Toda vez que essa linha horizontal relacionada com cada trabalho toca essa linha vertical, significa que para aquele estudo não houve diferença significativa, né, do ponto de vista estatístico entre o uso do placebo ou a favor da intervenção. Então, olhando aqui, né, esse Forest Plot, a gente percebe que a maioria, né, dos trabalhos, eles tocam ou encostam nessa linha vertical, demonstrando para nós que nesses trabalhos os autores não conseguiram verificar uma eficiência do uso, né, desse produto. Por outro lado, quando a gente analisa o resultado global, a gente percebe que existe um resultado estatisticamente significante a favor da intervenção, ou seja, a favor do uso desses produtos para diminuir ou para cessar o comportamento de micção, né, desse felino ao longo da casa. Ou seja, tá? O eixo central de um trabalho de revisão sistemática com meta-análise é o nosso Forest Plot. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, né, o que o Forest Plot nos mostra. Então, vai existir uma análise para cada estudo independente e uma análise global. Essa análise global é que vai, então, servir de evidência para que a gente possa tomar uma determinada atitude, um determinado tratamento. No caso, né, do nosso tutor, o médico veterinário ele vai ter a segurança de indicar um produto, tá, que esteja dentro desses trabalhos, né, e que foram analisados, que vai dizer o quê? Que o uso desse produto vai ser eficiente no caso do problema desse tutor. Se ele usar esses produtos, ele vai ter uma redução de 90%, ele vai ter a cessação desse comportamento do gatinho. Espero que você tenha gostado. Se você tem um amigo que também precisa entender sobre meta-análise, manda para ele, curte e até a próxima aula. Tchau!